Prepare-se, você vai ouvir agora mais uma mensagem gravada na comunidade evangélica Casa Sobre a Rocha, na voz do pastor Carlos Martins. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Abra sua Bíblia, por favor, lá. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Todo mundo está em jejum, está meio tristinho, cheio de fome, já canta mais meio desanimado. Isso é bom, né, irmãos? Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Nós estaremos lendo o versículo 12 e 13. Quem achou, diga achei. Achou aí? Achou aí, Edvaldo? Colossenses, isso. Tem aí, tá aí. Diz assim: dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, e que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Que Deus, irmãos, nos abençoe com a sua poderosa palavra. Eu sei que a Simone já fez isso, mas é sempre bom a gente fazer de novo. Você dá um aperto de mão no seu irmão, dá um sorriso, né? Falar: olha, o jejum tá bom, você está emagrecendo, você está mais esbelto, né? Eu estou lá no legume, irmãos, o negócio está ficando estranho, estreito, né? Eu nunca cobicei tanto um arroz, um feijão, assim, tu fica olhando assim, né? Aí sente até o gosto na boca, assim, mas soltou na couve-flor, nesses legumes aí mais básicos. A gente falou do versículo 12 e 13, mas eu acabei lendo um pouquinho mais, que sempre é muito bom nós lermos a palavra de Deus. Nós estamos no 5º dia e nós temos a proposta no nosso livro devocional também, tem parte, né, do livro que fala desse texto, e eu me senti muito motivado por Deus a falar com os irmãos, a continuar falando do que configura, o que caracteriza um verdadeiro avivamento, já que é o nosso tema que está aqui, né? E sem querer, não sei se os irmãos perceberam, que o banner que a gente comprou, ele ficou exatamente onde deveria ficar. Já perceberam? Que ele está exatamente na frente ali da cruz, em cima da cruz, certinho, onde nós entendemos que para que ocorra esse verdadeiro avivamento, nós vamos ter que olhar com mais carinho essa questão de cruz, a questão de morte, a questão de renúncia. Quando a gente, queridos, se depara com o apóstolo Paulo preso, né? Paulo aqui estava preso. Paulo não é o fundador da igreja de Colosso. Paulo nunca esteve lá nessa igreja, mas Paulo tinha, eu acredito que um sentimento que todo líder deve ter, que é esse comprometimento com a igreja, com a obra de Deus, onde mesmo ele preso, mesmo ele sofrendo aí talvez muitas privações. Nós sabemos que alguém preso é alguém que, além de sofrer com o impedimento da liberdade, é alguém que sofre muitas privações alimentares, privações ambientais. Nós sabemos que as prisões romanas daquela época eram prisões subhumanas. A pessoa era colocada ali realmente para apodrecer, literalmente, tanto que
o esgoto em muitas cidades, ela passava propositalmente por dentro das prisões, todo o sistema de esgoto, onde a pessoa ficava ali abandonada, às vezes sem comida, sem água, e muitos até mesmo morriam de doenças infecto-contagiosas dentro dessas prisões. Mas nada disso, irmãos, impediu ou limitou o entendimento que Paulo tinha do compromisso e do chamado que ele recebeu de Jesus em relação a ser bispo das igrejas, a cuidar das igrejas, a ser o superintendente dessas igrejas, até mesmo igrejas que não fez parte da sua, vamos dizer assim, colonização, da sua implantação, das suas viagens missionárias. A igreja de Colosso, queridos, ela era uma dessas igrejas que Paulo não tinha visitado, Paulo não tinha fundado, mas Paulo se sentia no desejo, no compromisso de orientar essas igrejas que estavam tendo algum tipo de dificuldade. Nós talvez não vamos falar das dificuldades hoje da igreja de Colosso, mas vamos falar da alegria que Paulo teve, se a Catarina deixar, é claro, de receber as notícias daquela congregação, informando de uma igreja que estava aparentemente muito sadia, uma igreja que tinha frutos. Ele mesmo vai declarar entre os versículos 3 e 8, eu queria que você acompanhasse aí com a sua Bíblia aberta. Ele vai dizer assim, graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós. Em todo o mundo este Evangelho foi frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouviste e conhecestes a graça de Deus em verdade. Aprendeste isso com Epáfras, nosso amado conservo, que por vós é fiel ministro de Cristo e que também nos declarou o vosso amor no Espírito. Paulo tem o coração, irmãos, completamente, talvez assim, revigorado, né, naquela prisão em que ele se encontrava, diante da notícia que a igreja de Colosso estava indo muito bem. E a gente pode, irmãos, começar a pontuar e a falar, a continuar falando desde o último encontro que a gente teve, do que corresponde verdadeiramente a um avivamento. O primeiro ponto que a gente destaca aqui, dentro dos versículos 3 e 8, é que ele caracteriza por pessoas que foram completamente restauradas e regeneradas. Pessoas que, pela alegria da pregação, e a gente tem aqui um ministro chamado Epáfras, que é até um nome aí que eu posso sugerir para você colocar nos seus filhos, né? Um nome legal, né? Chama lá o Epáfras, por favor, que está na hora do almoço, né? Já pensou na chamada? Epáfras da Silva Cardoso, olha só, né? É um nome que sempre vai destacar e que ninguém vai esquecer nunca mais, né? Epáfras. Então assim, a gente observa que Paulo recebe a notícia desse camarada, desse cooperador, o qual o alegra muito seu coração, vendo e ouvindo da fé da igreja de Colosso, que era uma fé exemplar, uma fé, ele fala também do amor daquela igreja, né, da dedicação ao aprendizado, porque fala que esse homem, ministro de Deus, se dedicou ao ensino, se dedicou à pregação da palavra, à doutrinação dos membros, segundo a orientação das próprias cartas de Paulo. Tem algo que a gente vai observar que Paulo vai construir esse entendimento, irmãos, e eu acredito que é muito propício para nós, a continuidade do texto, onde ele vai dizer que ele vai apontar como o grande proporcionador, conforme a gente falou no culto anterior, que sempre partiu de Deus o início
de um grande avivamento. Nós falamos no encontro passado que hoje a igreja brasileira, ela tem invertido um pouco os polos. Há um entendimento errado hoje. Quando a gente fala de avivamento, por exemplo, a gente vai se defrontar e deparar com muito entendimento errado, onde as pessoas acham que avivamento parte do homem para Deus, como se o homem tivesse condições de produzir um avivamento. E o Edson Queiroz, ele mesmo vai dizer que há uma diferença do que diz respeito a avivamento para animamento. Pessoas animadas, pessoas que fazem movimentos, às vezes confundem completamente o que é realmente o avivamento. Paulo vai nos apresentar que o avivamento tem características saudáveis, de uma igreja saudável, de uma igreja que tem alegria em trabalhar em equipe, em cooperar uns com os outros, uma igreja que tem vontade, e essa vontade sempre aumentada e aumentando, de aprender a sua palavra. E Paulo vai dizer, olha, eu dou graças a Deus Pai, que nos fez o quê? Idôneos, que era uma característica da igreja de Colossos. Você sabe o que é idôneo, irmãos? Quando Paulo vai usar essa palavra idôneo, ele estava se referindo de você estar adequadamente ao propósito daquela congregação, de você estar completamente falando ali a mesma língua. Traz a ideia de uma aptidão, uma capacidade para ocupar determinados cargos e realizar tarefas. É interessante que Paulo vai falar que quem produziu isso não foi ele pela sua capacidade, não foi Epáfras pela sua capacidade, mas ele vai dizer, olha, dou graças a Deus Pai que nos fez o quê? Idôneos. Ele fala assim, olha, que nos fez capazes de desenvolver essas atividades, de desenvolver esses ensinos, de desenvolver até mesmo o aprendizado na palavra do Senhor. Você sabia que até mesmo para a gente aprender, nós vamos sempre depender de Deus? Todas as aulas, irmãos, que nós iniciamos no seminário, a minha oração é, Senhor, que o Senhor seja, na pessoa do Teu Espírito Santo, sempre o professor aqui nessa sala. A dependência que nós precisamos ter de Deus, irmãos, é notória em todas as áreas da nossa vida. Você já reparou que na área que a gente não abre espaço para Deus nos ajudar, cooperar com a gente, nos iluminar, nos indicar o melhor caminho, a gente está condicionado a cometer mais erros? Quer ver um exemplo? Os maridos que não permitem o acesso de Deus no casamento, no relacionamento, e querem fazer por imposição, estão fadados a cometer erros, e erros gravíssimos. Erro gravíssimo. Porque se eu não tenho Deus no meu relacionamento, é claro que eu não vou ter amor e confiança. Não vou ter. Então eu vou tentar fazer tudo pela força do quê? Do meu braço. Mas Paulo, ele vai condicionar a sua condição, até mesmo no início da carta. Se você vê lá no capítulo 1, no primeiro versículo, ele vai dizer assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Partindo da vontade de Deus, colocar Paulo como apóstolo, e a palavra apóstolo é enviado, é aquele que leva a mensagem, aquele que é conduzido por Deus para levar as boas novas. Até mesmo Paulo vai colocar, olha, eu sou o que sou porque Deus assim me capacitou, Deus me tornou idôneo nessa obra. Queridos, se tem algo que Deus, eu acredito que precisa produzir em nós, né? E quando eu falo nós, de um modo geral da igreja brasileira, é ter capacidade, é a gente entender, melhor dizendo, que essa capacidade que nós temos, ela vem de Deus, ela vem de cima para baixo, ela não vem de baixo para cima. Tudo o que somos, o que fazemos, o que falamos, vem de Deus.
Nossa capacidade, as nossas qualificações, até mesmo profissionais, ela foi dada por Deus. Eu me lembro de algum tempo que a gente pregou sobre isso, na construção do templo, em que Salomão estava ali como o gestor, e ele, o texto bíblico vai dizer que Deus deu para alguns espírito de sabedoria, de inteligência, para trabalhar com pedras preciosas na confecção do templo, na construção do templo. E caramba, que fantástico isso! Deus deu para alguns espírito de habilidade para trabalhar com pedras preciosas, para que eles pudessem fazer aquele altar. Nós precisamos ter, irmão, essa idoneidade, essa convicção de que o que somos, a habilidade que temos, não vem de nós, mas vem do Senhor. Porque se pensarmos assim, nós nunca seremos soberbos. Nós nunca nos colocaremos numa posição, talvez, usando, de repente, as pessoas que estão à nossa volta como degraus, para alcançar o nosso objetivo. Tem muita gente que pensa assim, tem muita gente que age assim. Eu não condiciono isso só dentro da igreja, mas eu condiciono isso também na nossa vida profissional, usando pessoas para poder ter mérito, credibilidade com o chefe, com o patrão. Se tem algo que precisa cingir a nossa vida, se chama humildade, serenidade. É entendermos que nós nunca estamos completos. Já dizia um grande teórico, se eu não me engano foi Paulo Freire, ele diz que o homem é um ser incompleto. Que o tempo, já reparou que o tempo em que a gente vive, a gente está sempre aprendendo? Por isso que ele fala, o homem é um ser incompleto. Você pode ter, pega ela aqui, Simone, senão não tem como falar. O tempo em que a gente está vivendo, a gente sempre está o quê? Aprendendo. Você pode ter 99 anos, naquele dia você descobriu que é mais fácil descascar o alho do outro modo. Nós sempre estamos aprendendo. Agora, quando tem dentro de nós orgulho, quando tem soberba, quando eu entendo, irmãos, que existe uma caminhada num processo, a gente falou disso, de uma caminhada, de um processo de ensino que Deus realiza em nós, que é crescente, ela tem um tempo, não adianta a gente cortar caminho. Paulo mesmo vai falar isso, que a gente não deve consagrar neófitos, ou colocar neófito é novo convertido, à frente de algum trabalho, porque ele pode cair no laço do diabo. Da ideia de uma preparação, da ideia de uma experimentação primeiro, depois de provados, experimentados na palavra, aí sim você pode colocar. Quando nós invertemos ou cortamos caminho, ou trilhamos um atalho, nós facilmente poderemos alcançar ou cair no laço do diabo. O que é esse laço de diabo? É a gente às vezes se colocar numa posição em que as pessoas disseram que a gente estava. É a gente tentar ser ou manter uma posição em que as pessoas colocaram a gente lá. É como marca de refrigerante. Já viu? O refrigerante que tanto investe em propaganda, né? Você chega e fala, quero é Coca-Cola, não quero outro refrigerante. A Coca-Cola é a que faz geralmente mais mal. Mas assim, pela aquilo que ela tem, pela marca que ela tem, ela sempre é colocada como o principal, né? Pode ser até o mais saboroso, mas assim, o que tornou ela o principal foi o investimento e a credibilidade que as pessoas deram a ela. E às vezes nós também somos envolvidos nisso. As pessoas dizem assim, caraca, tu é o cara aí, pô, tu também é a mulher, né? Tu é fera. E a gente vai, irmãos, automaticamente sendo engodado por esses laços do inimigo. Você pode imaginar Paulo aqui falando, olha, eu sou o que sou graças a Deus. Se eu estou nessa condição de apóstolo, graças a Deus. Não é graças a mim. Eu anteriormente era perseguidor, assassino de crente. Graças a Deus agora eu estou nessa posição. Irmãos, Paulo vai mostrar
o caminho para nós, para que nós sejamos também e tenhamos, esse avivamento e possamos produzir esse fruto do verdadeiro avivamento. Ele fala também, irmãos, algo que também é muito importante. Tá bom, obrigado. Ele fala que Cristo nos tirou, Deus nos tirou do império das trevas. Ele está colocando e está classificando a condição que hoje nós nos encontramos e a possibilidade em Cristo de nós demonstrarmos e a nossa vida exalar essas características de um avivamento verdadeiro. Ele fala, olha, Ele nos tirou do império das trevas. A ideia de império de trevas, queridos, é poder das trevas. A ideia de você... num tempo atrás você era completamente dominado. A palavra aqui que Paulo vai usar é escravo. Escravo. Nós estávamos contra a nossa vontade, porque império sugere o quê? Imposição. Se eu tenho um império é porque eu tenho um imperador. E o imperador é que dita as regras. E nesse caso o imperador era o diabo. Nós outrora estávamos no império das trevas. Ele fala, olha, e ele nos tirou do império das trevas. Em que condição, queridos? Pelo sacrifício de Jesus. Jesus veio e cumpriu e levou a nossa morte, levou essas algemas e essas correntes. Então nós sabemos que não partiu de nós, mas partiu dele. Mais uma vez nós enxergamos que partiu de cima para baixo. Partiu do alto para a terra. Pelo sacrifício de Jesus, Ele nos tirou do império das trevas, do poder das trevas, do poder de Satanás. E a gente sabe, queridos, que sem Deus, os homens verdadeiramente andam nas trevas. Já viu um ceguinho andando? Em alguns aspectos, quando ele não sabe por onde está, algum caminho novo, em que ele vai tentando achar ali, ou está com a bengalinha, ou está tentando ali tatear ali o caminho. Os olhos dele é a mão, irmãos. Ele tem que tocar. A ideia que Paulo está falando é que nós, num tempo atrás, nós andávamos tateando. Nós não sabíamos para onde íamos, nós não conseguíamos enxergar com clareza as coisas. Nós estávamos nas trevas, acorrentados e dominados por esse imperador. Muitos foram tão longe que não conseguiram voltar. Não conseguiram voltar. Tropeçaram sem luz. Sem luz, tropeçaram. Não sabiam para onde estavam indo. Você já reparou como era a nossa vida antes? Nós não tínhamos noção de direção. Às vezes nós andávamos com tanta pressa, mas não sabíamos para onde íamos. Não é assim que acontece hoje com muita gente? Com muita gente que tem negligenciado esse amor e esse cuidado de Deus? Estão indo com tanta pressa e com tanta velocidade, mas estão andando no escuro, sem direção, e para suas infelicidades, o final da estrada é o abismo. É o abismo. E tem muita gente que vai, mas não volta. Muita gente, irmãos. Paulo está dando uma instrução para a igreja, porque a igreja aqui, alguns versículos na frente, vai ver que tinha alguns probleminhas ali, de ordem doutrinária. Por isso que Paulo está escrevendo aquilo que Epáfras passou para ele, ligado ao gnosticismo, ligado a algumas coisas ligadas à astrologia, a culto a anjo. Então a igreja estava ali sendo bombardeada por algumas seitas heréticas, e Paulo, lá na frente, ele começa a colocar isso. E aqui ele está dizendo que Cristo é suficiente. Ele está falando, olha, esse amor de Cristo, nós fomos transportados do império das trevas para o reino do seu amor. Ele está enfatizando para a igreja que o verdadeiro avivamento, ele só pode acontecer se a nossa vida deixar de ser nossa
e passarmos a viver a vida de Jesus. Lembra que Paulo falou, quando a gente teve aqui o último encontro, que ele falou assim: olha, eu morri para esse mundo, e a vida que eu levo agora, eu vivo na fé do Filho de Deus. Ele está dizendo: olha, eu fui crucificado, eu me crucifiquei, o meu velho homem foi crucificado com Cristo, e agora essa vida que eu tinha não é mais minha, agora eu vivo a vida dele na fé que ele me deu, na fé do Filho de Deus. E não tem, irmãos, no Novo Testamento, homem que possa ter trabalhado tanto como Paulo. E se tem algo que a gente precisa entender, é que se eu quero produzir fruto, se eu quero fazer com que minha vida realmente possa refletir esse brilho de Cristo, eu tenho também uma cruz me esperando, e eu tenho que cravar o meu eu lá. Negar a minha vontade, a gente falou nisso bastante. Negar aquilo que talvez está me dominando. Como isso é difícil, irmãos, principalmente quando é ligado a sentimento. Sentimento às vezes de ódio que quer nos dominar, sentimento de vingança que quer nos dominar, e nós somos hábeis nisso. Nós às vezes fazemos uma guerra fria, sem palavra, mas só de uma forma muito bem assim, sutil, ardilosa, nós às vezes deixamos de fazer, não fazemos direito, não participamos, só para a gente tentar provar que estamos certos. É aí que a cruz se apresenta para a gente, ó. Estou aqui, estou te esperando. Cadê o martelo e os cravos? Já parou para pensar nisso, queridos? E tem muita gente tropeçando, até mesmo dentro da igreja, porque não quer obedecer a Jesus. Não quer obedecer. É uma vida que é vivida nas sombras da dúvida e da ignorância. Uma vida infeliz. Infeliz. Por fora as pessoas nos veem, às vezes sorrindo, às vezes alegre, às vezes mentindo. Elas não descobrem isso, porque a gente monta aquela postura, mas lá dentro do coração, o Espírito Santo está assim, ó. Ei, sai daí. Ei, para com isso. Só que nós muitas vezes somos teimosos, irmãos. Nós insistimos. E sabe o que eu entendo, queridos? É por isso que Paulo vai falar, até mesmo para os coríntios, que existem muitos fracos e doentes e muitos que dormem, porque não conseguiram ainda ter o seu entendimento iluminado pela palavra do Senhor. Estão presos e enclausurados no seu próprio entendimento, na sua própria vontade, que Tiago vai falar que é animal, terrenal e diabólica. E aí, como que eu vou refletir? Como que eu vou caracterizar minha vida como um verdadeiro avivamento? Eu preciso então aprender, eu preciso sair dessa sombra de dúvidas, sombra de ignorância, que às vezes me aprisiona, me impede de eu caminhar, de avançar, de crescer, enquanto eu não abrir mão disso. Paulo vai falar, olha, Colossenses, Cristo é suficiente, Ele já fez a obra. E interessante, em Efésios ele vai colocar, capítulo 2, versículo 2, ele vai dizer assim, ó: em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Isso quer dizer que se eu andar na obediência, eu não consigo refletir na minha vida um verdadeiro avivamento, e eu vou ser conduzido por esse espírito que opera nos filhos da desobediência. Ele vai falar de filhos da ira. E príncipe, irmãos, das potestades do ar, nós sabemos quem é.
Satanás, que tem uma grande capacidade de enclausurar muita gente. Para quem não viu, eu sugiro que veja, vou até colocar lá para você, vou colocar de novo lá no grupo da igreja no Facebook, lá o link do filme, esse filme do O Peregrino, filme novo dele, né, que conta a história, e cada parte da trajetória do cristão na sua caminhada para achar a cidade celestial é um retrato, talvez, de uma fase da nossa vida ou de alguns momentos da nossa vida. Tem um momento em que ele não atenta para a mensagem e ele entra no castelo da dúvida e do desespero. Em todo tempo, quando o cristão não atendia, não atentava para aquilo que estava sendo anunciado para ele, ele saía fora do caminho. E quando ele saía fora do caminho, irmãos, ele entrava dentro de um período, dentro de uma caverna, dentro de um espaço em que ele não conseguia sair sozinho. E aí a graça de Deus enviava lá alguém para poder tirar o cristão de lá. Sabe, irmãos, esse filme, ele pode retratar a vida de muito de nós. Pode retratar umas fases da nossa vida. Pode ser a fase de agora, do presente que a gente se encontra, ou pode ser a fase que já passou, que a gente acordou. Mas quando a gente atenta, a gente percebe que se a gente não enfrentou, se a gente aprender, a gente não precisa enfrentar. Porque eu não preciso experimentar uma coisa para dizer, para provar que ela é ruim. Eu posso aprender para que eu não venha ter necessidade de passar por aquilo. Mas Paulo não fica aí, queridos. Ele vai dizer que ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Essa palavra transportar no grego, ela é a palavra metesteme, que traz a ideia de translado. É quando você tem uma morte de alguém, e aí a funerária cobra para fazer, essa palavra é muito comum, né, em funerária, vamos fazer o translado do corpo, conduzir o corpo de um lugar para o outro. A palavra que Paulo usa, ela é muito, mas muito própria, porque dá a ideia de que esse translado não dependeu de quem precisava. Por exemplo, alguém morreu, tá? Acho que o corpo levanta a mão e para onde você quer ir? Para onde você quer ser enterrado? Levanta aí e fala aí. Ele não vai falar, né? Seria bom até que ele falasse que aí cancelava o sepultamento. Mas não depende dele. Ele não pode fazer nada, ele está ali. Quando a pessoa morre, ela depende da gente, que vai ali ajudar, conduzir, para que possa dar ali um sepultamento digno para a pessoa. A pessoa não opina, só deve opinar quando está vivo. Depois que morre não tem como opinar ali, ó, eu quero isso, quero aquilo, tem que falar agora que está vivo, né? Então assim, a ideia de translado, né, de ele usar essa palavra em que nós fomos transladados do império das trevas para o reino de Jesus, traz a ideia de que partiu de quem? O trabalho dele. É por isso que Paulo vai falar assim, ó, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e ele nos vivificou. Partiu dele a primeira atitude, irmãos. Ele fala, olha, ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor, ele nos transladou, nós fomos transladados das trevas para a luz. Ele nos conduziu para a luz. Como que nós podemos continuar, queridos, nas trevas? Como que nós podemos permitir um coração que não quer nos obedecer? Um coração que insiste em dizer, olha, você está certo, você tem razão, não se submeta a isso. Quando na verdade nós olhamos para o exemplo que é o nosso Cristo, o nosso Deus, e Ele foi até o final. Mesmo tendo razão, mesmo não tendo culpa, mas ele teve a capacidade em dizer, Senhor, que seja feita a tua vontade e não a minha. Querido, ele nos transladou do poder de Satanás ao poder de Deus. Qual é a condição que nós nos encontramos hoje? Nós somos verdadeiramente livres. Nós temos hoje a capacidade de escolher
Coisa que lá atrás nós não tínhamos. Nós tínhamos a falsa capacidade de escolher. Porque se estávamos cegos, se estávamos tateando no caminho, se a nossa mente estava em trevas, você vai escolher o quê? O diabo só colocava uma opção, é essa e acabou. E a gente pegava. E a gente escolhia. Mas agora não. Ele nos transladou, ele nos transportou do poder de Satanás para o poder de Deus. E o poder de Deus nos dá a consciência, a faculdade, a liberdade de escolher. Mas nós, nas nossas escolhas, precisamos escolher segundo a vontade de Deus. E onde eu encontro essa vontade, irmãos? Na sua palavra. Na sua palavra. Você sabia que quanto mais eu estudo, mais eu descubro de Deus na sua palavra, menos tensões eu vivo, menos ansiedade eu tenho, mais tranquilidade, serenidade eu tenho, porque às vezes eu temo, às vezes eu sofro, mas não é pela culpa, é pela ignorância, que eu mesmo tenho nutrido, me recusando a aprender, a ser crente flutuante, um crente domingueiro, um crente que não é um crente assíduo, não tem um compromisso, e aí isso só me prejudica a mim mesmo, não prejudica a igreja, porque a igreja segue o seu curso natural, prejudica a mim mesmo. O único prejudicado sou eu, quando eu tenho um tipo de vida nesse sentido, sem compromisso. É como se eu não atentasse para a condição que Jesus me colocou, e eu ainda, pela minha própria escolha, quisesse continuar vivendo na escuridão. Será que nós temos nos comportados assim, irmãos? Será que a gente, no nosso entendimento, a gente tem ficado completamente no escuro, sem opção? Ele vai além, ele fala que ele nos transladou do reino do pecado e das trevas ao reino da santidade, da luz e do amor. Então eu preciso o quê? Refletir isso na minha vida. Eu preciso exalar essa nova vida em Cristo. E é aí que eu vou conseguir ganhar muita gente para Jesus. Às vezes com um testemunho sem palavra. Somente com aquilo que as pessoas estão percebendo em nós. Em nós. Eu falei com alguns amigos do trabalho, olha, a gente vai viajar de novo, a gente vai lá para um outro país, vamos trabalhar, posso contar com vocês? Muitos disseram, sim, claro, vamos ajudar. Só traz uma caneca para mim. Eu falei, não tem problema, eu trago, não tem problema não, né? Você vai ajudar e ainda vai dar o da caneca e eu trago a caneca, não tem problema, né? Mas as pessoas, irmãos, elas precisam ver em nós uma seriedade, um compromisso com Cristo. Que reino você está? Em que condição hoje você se encontra? Será que você realmente se apropriou daquilo que Deus te colocou? Ou você ainda está meio flutuante? Sabe, eu não sei quem eu sou, eu não sei o que eu represento ali no reino de Deus, e eu sequer sei para onde eu vou. Nós tivemos aí um terremoto na Itália. Você pode pensar comigo que aquelas pessoas tinham planos? Já tem 100 e poucos mortos, 170 e poucos mortos, se eu não me engano. Todas aquelas pessoas que morreram tinham planos, tinham feito um planejamento talvez para hoje, e elas já não estão mais aqui, irmãos. Sabe, por isso que a Bíblia apresenta para nós uma necessidade de que a gente tem que mudar hoje, de a gente tem que rever nossos conceitos hoje. Porque se Jesus voltar hoje para você, como é que fica? Em que condição? Ele conhece você, ele sabe o seu nome? Ou pela sua iniquidade, seu pecado concebido todo dia, voluntariamente, ele não te reconhece mais? E aí como que vai ter o casamento? Como que vai ter a união definitiva se ele... Quem é você? Não te conheço não. Se você pode chegar na festa como penetra, ainda até mesmo falando o nome do convidado, mas
sem conhecê-lo. Isso era uma prática no tempo atrás, né? Eu sou convidado da Suzana. Às vezes, pela infelicidade, não tinha nenhuma Suzana na festa, teve que te botar para fora. Às vezes dava sorte, tinha uma Suzana lá. Mas e aí? O que a gente faz? Qual é a nossa condição hoje? E se desse um terremoto essa noite também? E a gente estivesse lá diante do Senhor? Quais seriam as nossas justificativas? Ou a gente tentaria justificar alguma coisa? Queridos, nós precisamos, eu acredito, eu me incluo junto com os irmãos, levar as coisas de Deus mais a sério. Eu acredito que assim, é aquilo que Cristo nos proporcionou, nos tirando esse domínio maligno que tínhamos na nossa cabeça, e parecíamos na verdade a gente não seria um caçador de Pokémon, mas o Pokémon que nos caçava, entendeu? É Ele que nos direcionava, a gente não fica correndo atrás dele, não. Ele que vinha e nos guiava, ditava o nosso caminho, ditava as nossas amizades. Jesus tirou isso tudo. Jesus te deu uma percepção clara. Ele é o limpador do para-brisa num dia de chuva, que você não estava conseguindo enxergar nada. Ele, e agora? Agora eu estou vendo. Então agora escolhe certo. Mas será que nós temos escolhido certo, irmãos? Será que nós temos feito a escolha certa? Será que nós temos aproveitado as oportunidades? Será que você tem orado? Será que você tem realmente levado esse trabalho a sério? Se comprometido com Deus? Ou para você faz como tanto fez? É mais uma, está tudo certo. E amém, glória a Deus. Será? Será que eu tenho tentado de repente enganar a Deus com a minha autojustificativa? Ah, Senhor, tu sabe por que eu não estou indo? Tu sabe por que eu não estou participando? Será que Deus está concordando com isso? Será que Ele está dizendo, realmente eu sei, eu te conheço, eu já sabia que tu era frouxo o tempo todo? Será que Deus está concordando, irmãos? A Bíblia diz que Ele não nos terá por inocentes. Deus, Ele conhece, queridos, o nosso coração e a nossa intenção. E nós não podemos ter medo disso, mas nós também não podemos fazer de conta de que Deus vai sempre concordar com a gente. Essa é a causa de ter muita gente fraca, doente. E quando eu falo doente, são doenças espirituais, onde a pessoa não consegue ir adiante. A pessoa não consegue desenvolver e crescer. Ontem na aula de seminário eu falei justamente sobre isso. A igreja e o seminário pode ser o lugar que mais se negligencia a oração. Quanto tempo você tem reservado para orar? Quanto tempo você tem reservado durante esse período para se consagrar a Deus? Falar com Deus, orar por alguém, falar de Deus para alguém, cumprir os passos ali, ou participar nos cultos. Será que nós temos feito isso, irmãos? Se não, aproveita hoje para orar. Fica de pé comigo, por favor, em nome de Jesus. Você acabou de ouvir mais uma mensagem de Deus, do pastor Carlos Martins, pastor presidente da comunidade evangélica Casa Sobre a Rocha. Nossos cultos, todas as quintas e domingos, às 19 horas. Local, Cooperativa 79, Conjunto Betinho, Vila Kennedy. Você é nosso convidado.